O nosso próximo tema é um tema que nós já demos um pequeno toque quando a gente conversou lá sobre a contratação integrada e semi-integrada, no nosso primeiro curso. E lá eu dizia que nós falaríamos mais tarde, no outro curso, quando nós formos tratar de contratos, falaríamos com mais detalhes a respeito disso. É isso que nós vamos fazer nesse encontro de agora, quando nós vamos tratar de um assunto que, com a contratação integrada e semi-integrada, é um assunto extremamente importante, tá? Adianto para vocês que a lei obriga a ter esse instrumento chamado matriz de risco, é obrigatório esse instrumento, tá? Em toda vez que você utilizar a contratação integrada e semi-integrada. E também para as obras de grande vulto, tá? Então, 200 e tantos milhões de reais para cima, tá? Então, nesses casos, é obrigado a utilizar matriz de risco. Então, vocês veem, é importante. Eu gostaria até que toda obra e serviço de engenharia, pelo menos tudo, um valor muito mais razoável, devia obrigar a utilizar a matriz de risco. Mas não é esta a realidade que a lei traz. A lei diz que matriz de risco é obrigatória apenas em obras de grande vulto, contratação integrada e semi-integrada. Porém, digo, isso não significa que não possa usar matriz de risco para outras obras que não sejam esses regimes de empreitada e com esse vulto. Perfeito? Então, isso é importante de dizer. Vamos lá, gente. Vamos conversar, então. Vamos iniciar nossa conversa a respeito, então, de matriz de risco. Tá? O que é matriz de risco? Matriz de risco é uma cláusula contratual, gente. Tá? Uma cláusula contratual, onde a gente define os riscos, tá? E a responsabilidade de quem é a responsabilidade, de qual é a parte que é responsável por aquele risco. Se ocorrer aquele evento, quem é que vai assumir o ônus de suportar este evento? Então, o que se faz? Qual é a ideia, tá? De definir esse risco e a responsabilidade entre as partes, tá? Porque ela caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Se ocorrer aquilo, já sabe quem é o responsável. Se ocorrer aquele outro, já sabe quem é o responsável. E quem é que vai arcar com o ônus financeiro decorrentes de eventos supervenientes da contratação? É definido de antemão. Ocorreu tal fato, tá? Quem é que concorre com o ônus para aquele fato? É o contratante? É o contratado? Define-se já. Não vai se discutir depois se haverá revisão de contrato ou não. Já está estabelecido quem é que é o responsável por aquilo. Tá? Perfeito? Tranquilo? Essa é a primeira ideia. Tá? A matriz de risco, ela deverá conter as seguintes informações. O que deve ter matriz de risco? Está lá no artigo 6º, inciso 27 da lei 14.133 de 2021. Primeiro, a listagem dos possíveis eventos supervenientes à contratação, tá? Assinatura do contrato. Que significa o quê? Faz uma lista de tudo que pode acontecer, tudo que pode causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro e a previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo na ocasião de sua ocorrência. Faço uma lista de tudo que pode acontecer, tá? E vejo se, uma vez ocorrido isso, se haverá termo aditivo ou não. Essa é a ideia. Então, eu vou dizer, olha, problema com a sua aprovação, problema com o projeto, problema com geotecnia, problema com... Eu elenco todos os eventos supervenientes possíveis. Como é que eu elenco isso? Através da responsabilidade e da experiência dos profissionais de engenharia e arquitetura que atuam com aquele tipo de obra ou serviço de engenharia. Segunda coisa, no caso de obrigação de resultado, estou falando, por exemplo, de contratação integrada, semi-integrada, quando o contratado altera o projeto executivo na contratação semi-integrada, quando o contratado faz o projeto básico executivo na integrada. Então, nas obrigações de resultado, estabelecendo das frações de objeto com relação às quais haverá liberdade para o contratado de inovar em relações metodológicas ou tecnológicas,
em termos de modificação de solução previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. Então, gente, quando você tem uma obrigação de resultado, você já diz o que ele pode, aonde ele tem liberdade para alterar, até onde ele pode ir, porque ele alterando aquilo, a responsabilidade é dele, porque nós queremos o resultado, nós queremos que dê certo. No caso de obrigações de e-mail, os outros regimes de empreitada, a matriz de risco vai estabelecer precisamente as frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem. Então, de soluções metodológicas, tecnológicas. O arquivo você não pode mexer. Executa igualzinho, está aqui, como eu dizia lá, quando eu dei regime de empreitada no primeiro curso que eu dei para vocês, na primeira disciplina que eu ministrei para vocês. Deve haver obrigação de aderência entre a execução e a solução que já está pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico. Consideradas as características do regime de execução no caso de obra de serviço de engenharia. Tem que considerar isso. Perfeito? Então, no caso de obrigação de e-mail, nós estabelecemos, ó, isso aqui não pode mexer. Faça igualzinho, está aqui. Perfeito? Tá. E como é que a gente aloca os riscos? Como é que se faz a alocação de risco? Tá? O contrato, ele deve refletir a alocação realizada pela matriz de risco, especialmente quanto a quê? Primeiro, as hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômica financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos com causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretende o restabelecimento. Então, primeira coisa. Primeiro, especialmente quanto a essas hipóteses. Quanto será restabelecido ou não, e quem será responsável pelo restabelecimento da equação econômica financeira. É necessário ou não é necessário fazer aditivo? Primeiro. Segundo, a possibilidade de resolução contra o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Então, o contrato ele deve refletir a alocação realizada pela matriz de risco também quanto a essa possibilidade de resolução contra esse sinistro. Quem é que tem essa possibilidade de solução desse sinistro? Quem é que tem mais condições de realizar esse sinistro? É o contratante ou é contratado? Tem que levar isso em consideração. Perfeito? E ainda, o contrato deve refletir ainda a alocação realizada pela matriz de risco, especialmente quanto à contratação de seguros obrigatórios, previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Então, se é possível fazer seguro em relação àquele contrato, aquele item do contrato, ou aquele item do contrato, cabe ao contratado fazer esse seguro. Tá? E, logicamente, esse valor vai estar integrado ao custo da contratação, custo ao preço que ele ofereceu para fazer aquela obra ou aquele serviço de engenharia. O contratado, está lá no artigo 103, o contratado poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis. O contrato, ele poderá identificar os riscos contratuais previstos, esses ocorrerão. Não tem jeito, vão ocorrer. Tá? E os presumíveis, tá? Presume-se ocorrerão. E prever matriz de alocação de risco, alocando esses riscos entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público e pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Então, ao fazer a matriz de risco, para alocar o risco, você elenca os riscos que estão previstos que ocorram, aqueles que presumem-se que ocorrerão, e ao fazer a tua matriz de risco, você dirá, esse risco, a responsabilidade é do contratante. Esse outro risco, a responsabilidade é do contratado. Você vai estabelecendo de quem é a responsabilidade por cada um. E esse outro risco, esse risco será compartilhado entre contratante e contratado. Ambos responderão financeiramente por esse evento que talvez ocorra.
Esta é a ideia, então, da alocação de risco. E ainda, essa alocação de risco vai considerar incompatibilidade com as obrigações e encargos atribuídos às partes do contrato. Ele vai considerar o quê? A natureza do risco. Que risco é esse? Quem é o beneficiário das prestações a que se vincula esse risco? Quem é que tem capacidade, né? Qual a capacidade de cada setor para melhor gerenciar esse risco? Quem é que tem uma maior capacidade para gerenciar isso? Por quê? Logicamente, você vai sempre alocar o risco para aquele que tem maior capacidade de resolver aquele evento oriundo daquele risco que foi previsto. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras, diz a lei, serão preferencialmente transferidos ao contratado. É o contratado, como falei há pouco, é o contratado que vai buscar uma seguradora para fazer frente àquele risco. E, logicamente, ao ele fazer o preço dele, quando ele concorre para executar aquela obra, ao fazer aquele preço dele, ele vai incluir no preço o valor que ele vai ter para contratar o seu seguro. Já deve estar previsto no seu preço isso. Perfeito? Tranquilo? Tá? E a alocação de riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado à contratação, tal qual eu havia há pouco dito. A matriz da alocação de risco, ela vai definir o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em relação àqueles fatos que ocorrerão, aqueles fatos supervenientes à assinatura de contrato, e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Se ocorrer um fato em que, na matriz de risco, esse fato está alocado para a contratada, o contratado, ele não tem o direito de pedir revisão do contrato, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por quê? Porque já estava previsto que era dele essa responsabilidade. É isso que eu estou contando para vocês. Perfeito? Tranquilo? Sempre que atendidas as condições de contrato e da matriz de alocação de risco, será considerada mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando atendida aquelas condições de contrato, que está lá na matriz de risco, tá? Renuncia-se, a parte renuncia os pedidos de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque já está previsto, exceto nas alterações laterais. Quando a administração pede para alterar algo, tá? De forma unilateral. Logicamente, se é uma alteração unilateral, cabe a ela concorrer com esse ônus. Ou, em relação ao aumento ou a redução por legislação superveniente de tributos diretamente pagos pelo contratado. Aquela ideia do fato do príncipe, que eu contei para vocês lá quando falei de reequilíbrio econômico-financeiro. Quando aumenta um tributo ou alíquota de um tributo que repercute no contrato. Nesse caso, esse aumento, ou a redução também, tá? Em função de uma legislação superveniente, aí, evidentemente, surgiria a necessidade de revisar o contrato, fazer um reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. E o que é, então? Então, nas contratações integradas, eu falei que é imprescindível matriz de risco. Tá? Já falei integrada, semi-integrada, e falei também obras de grande vulto. Tá? Só estou repetindo isso para vocês. Tá? E como que é mais ou menos o jeitão de matriz de risco? É assim, gente. Por exemplo, projeto. Tá? Projeto é o risco, que um erro de projeto é o risco que tem, tá? O que aconteceu com a descrição? Foi inadequado para provimento de serviços, da qualidade e quantidade, o projeto foi inadequado, tá? Então, logicamente, se ele foi inadequado, aumentou os custos de implantação, tá? E inadequação do serviço, aumenta os custos. Mitigação, construção integrada, contratação de seguro, né? Performance bond e tal, stipend right, como eu falei no primeiro curso, né? Quer dizer, há uma maneira de mitigar isso. Mas quem que vai responder por isso? Para quem que vai ser alocado aquele risco? Se eu estou falando de construção integrada, projeto quem fez da construção integrada? Foi o contratado. Então,
será alocado para ele esse risco. Esta é a ideia, tá? E assim por diante. Daí, desapropriação, tá? Quem é que foi responsável pela desapropriação? Foi a administração? Então, esse risco pode ser estabelecido, uma matriz de risco para a administração. Agora, a lei permite que alguns atos da desapropriação seja dado ao contratado. Aí os atos de levantamento, indenização e demais execução pode ser todos da administração, ou se o contrato prevê de uma maneira diferente, poder o contratado fazer parte da desapropriação, ele vai responder para essa parte, para ter dividido em dois. E assim por diante, quer dizer, na verdade, a ideia da matriz de risco, gente, sempre é essa, a ideia de você estabelecer as formas, então, de dividir, então, a responsabilidade por esse serviço. Perfeito? Tranquilo? Então, essa é uma ideia que eu queria dar a respeito de matriz de risco, para que vocês tenham, porque vocês vão usar bastante assim a contratação integrada e a semi-integrada. Eu acredito que, especialmente a contratação integrada, vai ser muito utilizado aqui no Estado do Paraná, porque já está sendo utilizada, né? Então, eu vejo como importante vocês compreenderem um pouquinho. E, lógico, só a prática que vai dar um conhecimento maior para vocês saberem manejar um instrumento desse. Valeu, gente? Valeu, um abração, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.